Olá, estudante! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui no Se Liga no Enem. Meu nome é Edneia, eu sou professora de Biologia e hoje quem está aqui comigo é o Daniel. Olá, Daniel, tudo bom? Pessoal, para a gente poder dar continuidade ao tema central desse bimestre, que é genética, hoje nós iremos falar sobre os heredogramas. Nós podemos usar tanto esse nome heredograma, como também árvores genealógicas. Sabe aquelas árvores que geralmente vocês montam quando está no ensino fundamental, às vezes com o professor de história, buscando, a história da sua família, às vezes com a professora de ciências. Então, hoje nós vamos aprender a interpretar essas árvores genealógicas e entender o porquê e para que elas servem. Então, bora lá. Seguindo aqui o nosso cronograma, nós estamos então na aula de heredograma, é quase um trava-língua essa palavra. Nessa aula nós trabalharemos a habilidade 17, que é a de relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representações. No caso, o heredograma é uma representação usadas nas ciências físicas, químicas ou biológicas, como textos discursivos, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linhagem simbólica, que é o caso do nosso heredograma, ok? Vamos então relacionar dominância, segregação dos alelos e também combinação de gametas ao acaso, com as proporções obtidas nos cruzamentos genéticos. Vamos também analisar as genealogias para identificar padrões de heranças dentro de uma família. Então, para a gente entender como que analisa um heredograma e como que esse conteúdo é abordado no Enem, eu trouxe a questão do Enem de 2009, que fala o seguinte: o heredograma mostra a incidência de uma anomalia genética em um grupo familiar. Então, para quem não sabe, isso aqui, essa figura mostra pra gente um heredograma, na qual nós vamos ter indivíduos afetados e indivíduos normais. Hoje nós vamos entender o que cada símbolo desse representa, cada número desse representa, estar ou não estar rachurado, colorido. Nós vamos aprender na aula de hoje. Bom, pergunta, O indivíduo representado pelo número 10, preocupado em transmitir o alelo para anomalia genética a seus filhos, calcula que a probabilidade de ele ser portador desse alelo é de... E aí ele dá as opções aqui. Então, após fazer a análise da genealogia familiar, nós vamos também calcular a probabilidade disso acontecer. Então, essa é uma forma que o Enem cobra o conteúdo de heredograma na prova do Enem. Então, para isso, vamos recapitular e relembrar alguns termos que são extremamente importantes para a gente poder entender como que as características são transmitidas de pais para filhos. Então, vejamos aqui um exemplo. Para a gente poder relembrar, deixa eu só pegar essa caneta aqui. Nós somos formados, num total por 46... Opa, deixa eu trocar essa cor. Nós somos formados, pessoal, por 46 cromossomos. Então, desses 46 cromossomos, nós vamos ter 23 pares que vieram da mãe e 23 pares que vieram dos pais. Então, 23 da mãe, 23 do pai, nós vamos ter os 46 cromossomos. Todas as células do nosso corpo possuem esses 46 cromossomos. Não é o total não, tá, gente? É que cada célula, se você pega a célula que está no seu olho, se você pega a célula que está lá no seu dedão do pé, no seu fígado, todas elas precisam conter esses 46 cromossomos. É claro que existem algumas síndromes que irão ter trissomia, por exemplo. A síndrome de Down, nós vamos ter a trissomia do cromossomo 21.
dentre outras síndromes que vai ter uma alteração desse número de cromossomos, alterando então a condição física dessa pessoa. Bom, então olha só, se nós temos 46 cromossomos e 23 veio do pai, 23 veio da mãe, aqui tem um exemplo, ó, de uma divisão. Então, nessa célula aqui, inicialmente, nós temos um cromossomo com 2 alelos, né, homólogos. Eles são azinho e azão. Suponhamos que o azinho a pessoa recebeu da mãe e o azão recebeu do pai. Quando ocorre a divisão meiótica, é diferente da divisão mitótica, tá, gente? Na divisão meiótica, nós vamos ter o número de cromossomos reduzido pela metade. Por que isso? Porque quando ocorre o processo de fecundação, então olha só, aqui é um óvulo e aqui o espermatozoide. Se esse aqui tem 23 e esse aqui tem 23, somando os dois vai dar 46. Agora, se essa célula não sofre meiose e não divide o seu número ao meio, ela ficaria com 46. Mais 46, nós teríamos 92 cromossomos, o que é inviável, né? Isso não é possível uma pessoa viver com esse número de cromossomos. Então, para que ocorra o processo de fecundação, as células gaméticas, elas sofrem o processo de meiose, que é a divisão celular, transformando, né, o que nós chamamos de 2N, que é o número de cromossomos, em N, resultando nisso aqui, ó. Uma célula vai ter um cromossomo e a outra célula, o outro cromossomo. Então, os alelos ficam separados, beleza? Ok, suponhamos que esse alelo aqui, que eu coloquei, o azão, azinho, define a cor dos olhos. É só um exemplo, tá, gente? Porque a cor dos olhos é determinada por diferentes fatores genéticos, não somente um gene que vai definir a cor dos olhos. Mas suponhamos que ela definisse a cor do olho. Então, se tem o azão ou o azinho, vai ser ou não azul. Então, quando ocorre o processo de segregação, um gene vai ser carregado numa célula e o outro carregado na outra célula. Suponhamos que eu carregue o gene azinho e eu sou heterozigoto, eu não tenho os olhos azuis, mas eu tenho um azinho portando esse gene, esse alelo. E aí eu caso com uma pessoa que também tem um gene azinho. Por exemplo, os dois pais, né, pai e mãe, têm os olhos escuros, castanho ou verde escuro, que é o meu caso. Se surge, né, daí uma criança com o olho azul, a pessoa para assim, peraí, da onde que saiu esse olho azul? Eu não tenho olho azul, meu marido não tem olho azul e o meu filho tem olho azul? Vou explicar agora da onde que saiu. No cruzamento de heterozigotos, né, por exemplo, se eu sou heterozigota, então eu sou azão azinho, e eu caso com uma pessoa que também é heterozigota para essa situação, eu vou ter indivíduos azão. Nesse caso, não vai ter o olho azul. Eu vou ter 2 indivíduos azinho, que são os heterozigotos, são portadores do gene, mas não vão ter a característica. E eu vou ter um indivíduo que é azinho. Quando esse indivíduo é azinho, olha aqui, olha, azinho. Eu vou ter um genótipo que descreve, né, de uma forma característica, então o genótipo vai ser transcrito em uma característica, que vai ser o fenótipo, de olho azul. Ou seja, essa pessoa que tem um olho azul é portadora de um azinho. Ela pegou o azinho que veio do pai, o azinho que veio da mãe, durante o processo de fecundação, juntou esses 2 azinhos, permitindo com que essa pessoa tenha um fenótipo de olho claro, de olho azul. Então, assim, a gente consegue explicar esse fenômeno de 2 pais com olhos castanhos, ou pode ser de outra cor também, verde, tendo filhos com olhos verdes, ou seja, eles portam eles vão carregando em algum momento, né, da vida esse gene que no momento do cruzamento eles vão se juntar. Então, a característica
essa característica, por exemplo, da cor dos olhos, ela é determinada por dois fatores que se separam na formação dos gametas. Primeira lei de Mendel, né? Nós já vimos isso lá na primeira lei. Se você não assistiu, corre lá no nosso site, Se Liga na Educação, tem todas as nossas aulas salvas. Beleza? Vamos continuar aqui então. Deixa eu apagar meu quadro. E vamos continuar para entender como que essas características são mostradas dentro de uma árvore genealógica. Como que eu consigo analisar essas características e saber qual que é a probabilidade de um filho ter ou não ter determinadas características? Primeiro, a gente tem que entender como que é feito um heredograma. Como que a gente constrói esse heredograma para poder caracterizar uma família. Então, o heredograma nada mais é do que a representação de indivíduos e grupos familiares, utilizando símbolos para que ocorra a formação e a representação. É uma forma de acompanhar a herança de uma determinada característica. Então tá aqui, ó, isso aqui que eu estou mostrando para vocês é um heredograma com símbolos conectados entre si, gerando outros indivíduos. Mas aí vocês podem estar se perguntando o que cada símbolo, o que é aqui, cada quadradinho, cada bolinha, cada conexão, esse losango aqui que a gente chama de docinho de leite também, né? Então, olha só, eu tenho vários símbolos que são utilizados dentro do heredograma. A gente não pode mudar e colocar o símbolo que eu quiser. Eu não posso vir e colocar uma nuvenzinha. Não, é padrão. Então, para padrão, a gente tem que seguir esse modelo aqui. O que isso significa? Quando eu vejo uma bolinha que ela não está colorida ou rachurada, é uma mulher não afetada. Então, toda vez que tem uma bolinha, eu já sei que é uma mulher. Bolinha, um círculo, né? O quadrado representa o homem não afetado. Então, tá aqui, ó, homem não afetado, quadradinho. Se esses dois vierem coloridos ou rachurados, nós vamos ter indivíduos afetados. Mulher, o círculo, o homem, o quadrado. Agora, pode acontecer, né, da pessoa ser portadora. Ela pode não ter, por exemplo, determinada doença, mas ela é portadora de algo, ela é portadora da característica. Quando ela é portadora, a gente pode identificar dessa forma aqui, ó, a metade, né, tanto do círculo quanto do quadrado colorido e a outra metade em branco. Beleza. Quando eu vejo esses símbolos de quadrado, do círculo ou do losango cortado, né? Estão vendo aqui que está cortado os três indivíduos mortos que já morreram. Agora, o símbolo de casamento é representado por um único traço interligando o círculo e o quadrado. Então, o homem e a mulher, um único traço de conexão, casamento. Se eu tenho um casamento consanguíneo, eu vou ter dois traços. Não é tão comum pra gente, né? O casamento consanguíneo pode acontecer? Pode. Mas quando a gente fala em análise de genealogia, a gente não tá falando só da espécie humana. A gente tá falando dos animais de uma maneira geral. Então, dentro por exemplo, cachorros, gatos, a gente vai ter essa união consanguínea, né? Que são indivíduos muito próximos geneticamente, às vezes mãe e filho, pai e filha, que vão fazer o cruzamento e na natureza isso é normal de acontecer, a gente chama isso de consanguinidade. Agora, se eu vejo dois tracinhos assim, ó, interligando, né? Ele tá um pouquinho torto, ele não tá mostrando como aqui nessa figura, eu tenho gêmeos dizigóticos. O que significa dizigóticos? O di vem de dois, né? Zigóticos, dois zigotos. Então, gêmeos dizigóticos são gêmeos diferentes, né? Eles não são univitelíneos. São gêmeos, mas não têm as mesmas características, não são idênticos. Se eu tenho um tracinho interligando esses dois gêmeos, eu já chamo de gêmeos monozigóticos, mono, de um único zigoto. Então, partiu de um único zigoto e deu origem a gêmeos. Esses gêmeos aqui, ó, são gêmeos
idênticos. E aí eu vou ter essa conexão, um traço aqui, ó, conectando os dois quadradinhos. Agora, como que eu faço a numeração disso? Eu posso numerar de forma direta, sempre da esquerda para a direita, tá, gente? Então, aqui, ó, na primeira geração, eu tenho indivíduo 1, 2, eu posso continuar e colocar 3, 4 e 5, ou eu posso fazer da forma que tá aqui, ó. Na geração 1, eu tenho indivíduo 1, 2, na geração 2, eu tenho indivíduo 1, 2, 3 e consequentemente. Então, eu posso numerar todos ou numerar por geração, tranquilo? Vamos dar sequência aqui, então. Como que a gente interpreta o heredograma? Primeiro passo, eu localizo os indivíduos heterozigotos. Nossa, professora, como que eu vou saber o indivíduo que é heterozigoto? Olha o heredograma. Aqui é o seguinte, nós temos dois pais que são pais afetados, estão coloridinhos, gerando filhos, tanto normais, aqui as 3 mulheres que eles tiveram, e um homem, as 3 mulheres são normais e o homem é afetado. Como que eu vou determinar essa característica? Primeiro eu determino o genótipo dos indivíduos que são heterozigotos. Por que eu sei que esses dois aqui são heterozigotos? Se eles não fossem, gente, os filhos seriam todos iguais, não teriam características diferentes. Então, como esse homem aqui é afetado e as mulheres são normais, eu sei que os pais são heterozigotos, senão a gente não teria esse tipo de característica. E aí eu já consigo determinar se esses dois são heterozigotos e são afetados, todos os demais indivíduos que não são afetados vão ser homozigotos, homozigotos recessivos, né? E aí esse indivíduo aqui, ó, esse indivíduo aqui, eu sei que ele carrega o azão, porque esse azão veio aqui ou do pai ou da mãe, mas eu não consigo determinar qual é o outro alelo dele, tá? Eu só conseguiria determinar se eu tivesse um cruzamento e ele deixasse descendentes. Aí sim eu conseguiria ver. Então, primeiro passo, localizar os indivíduos heterozigotos, nós localizamos eles aqui. O segundo passo é identificar o padrão de herança, se é dominante ou se é recessivo. Para eu fazer isso, eu verifico os indivíduos aqui, ó, que estão afetados, eles são portadores heterozigotos. E eles têm o gene, né, o alelo dominante, o azão tá aqui. E então, essa característica, essa herança aqui é uma herança dominante, porque todos os portadores têm o gene, né, ou o alelo para dominância. Então, ao identificar os indivíduos heterozigotos, conseguimos determinar o padrão da herança, que são esses dois aqui. Próximo passo, né? Determinação dos demais genótipos. Eu consigo determinar os demais genótipos, porém, como eu disse, eu não consigo determinar esse padrão aqui, porque nesse caso, a gente não tem o cruzamento com a descendência dos filhos dele. Não tendo o cruzamento dos filhos, eu não consigo determinar qual que é o genótipo final desse indivíduo. E quando eu não consigo, eu coloco só o tracinho, não tem problema, tá, gente? Não necessariamente nesse caso aqui eu conseguiria fazer a identificação desse genótipo. Então, vamos lá. Determine o padrão da herança dominante ou recessiva da genealogia abaixo. Pais afetados gerando indivíduos normais e afetados. Herança dominante, né? O casal aqui heterozigoto, os indivíduos recessivos e os indivíduos que são afetados também apresentando o gene para dominância. É uma herança dominante. Então, voltando aqui ao heredograma, né, do início da resolução do Enem, vou passar aqui a condição. Identifica-se primeiro quais são os genótipos dos indivíduos, sabendo-se que os indivíduos em questões não possuem anomalia, né, podendo ser azão, azão ou azão, azinho, a gente faz um cruzamento duplo de heterozigoto. Nesse caso, né, um indivíduo azinho, azinho, ele vai ser saudável, e aí a gente faz o cálculo de probabilidade. Quando nós fazemos o cálculo de probabilidade, a gente encontra cerca de 66,6% de probabilidade do indivíduo ser azinho
Azão azinho, perdão. Ou seja, a resposta correta, né, a probabilidade dele ser portador desse alelo, ou seja, azão, azinho, ele só tem o azinho que ele vai carregar. É de 67%, beleza? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, as nossas referências estão no final dos slides. Caso vocês tenham alguma dúvida com relação a essa aula ou outra, mande pra gente no nosso Tira Dúvidas que nós estaremos aqui ao vivo para poder responder. Muito obrigada pela sua participação e eu aguardo vocês na próxima. Até lá, tchau, tchau!